Olá, boa noite, feliz sábado. Que bom que você está aqui acompanhando essa live juntos para falar de uma coisa que é muito importante. Quando você pensa em igreja, o que vem à sua cabeça? Quais são as palavras que vêm? Quais são os sentimentos? Olha, hoje a gente vai falar uma coisa que tem tudo a ver com igreja, que é cuidar de pessoas. Qual foi a última vez que você recebeu uma visita de um membro na sua casa? Qual foi a última vez que você visitou um irmão de igreja, fez aquele junta-panela, aquele almoço em conjunto, que é tudo de bom? Sabe, quando a gente fala de cuidado com pessoas, imagina um cenário onde cada família da igreja tem uma pessoa que cuida da família daquela pessoa, onde essa pessoa acompanha de perto quais são os problemas, as dificuldades do dia a dia, mas que também é convidado para celebrar, orar junto por aquela família. Com certeza, esse cenário tornaria nossas igrejas ainda melhores e nós teríamos para cada pessoa alguém ali para cuidar, sabe? Porque afinal de contas, o trabalho de cuidar não é só do pastor. Esse trabalho espiritual é de todos nós como igreja. Isso é ser igreja. E a gente vai conversar justamente sobre isso nessa live, que tem tudo a ver. Pastoreio compartilhado. Mas eu não estou sozinha, eu estou aqui com alguém que está na linha de frente com o seu departamento, o pastor Mauricino Oliveira. Pastor, seja bem-vindo. Ele cuida da área de mordomia aqui na Associação Mineira Leste e vai falar um pouquinho pra gente sobre esse cuidado, sobre o que é, de fato, o pastoreio compartilhado. Amanda, é um prazer estar aqui, estarmos juntos com todos os nossos irmãos. Feliz sábado a todos. De fato, é um privilégio podermos compartilhar juntos essa ideia de cuidar de gente. Esse é o verdadeiro conceito da igreja, né? Foi para isso que nós somos chamados e é um privilégio fazermos parte desta obra tão honrosa. O Ministério do Pastoreio Compartilhado não é mais um projeto, um programa corriqueiro da igreja. É uma iniciativa espiritual para não só para o fortalecimento da liderança, né? Porque essa interação de um cuidar do outro faz parte do desenvolvimento do crescimento espiritual, né? E de fato não é apenas um trabalho do pastor. Todos os líderes, todos nós fomos chamados por Deus para cuidar de pessoas. Quando nós olhamos o ministério de Cristo e dos apóstolos, era essa iniciativa deles, né? E essa ideia de centralizar apenas na liderança espiritual, ela vem da Idade Média. Ela não faz parte da ideologia adventista e muito menos bíblica. Nós entendemos que todos nós somos chamados, exercemos o ministério sacerdotal de intercessão, de cuidar uns dos outros, né? E é por isso que esse projeto do Pastoreio Compartilhado é, sim, uma iniciativa que todos os anos nós fazemos para conscientização de todos os líderes e todas as famílias da igreja a cuidar uns dos outros. Maravilha, muito bom. Ótimo, pastor. Olha, eu acho que a gente não tá sozinho também, nós dois, né? Tem mais uma pessoa para contribuir nessa conversa, né? Com certeza, já que temos que ter a participação de Aham. todos, nós temos um convidado muito especial que é o pastor Wellington. Pastor Wellington Nunes, ele é o nosso departamental do Ministério Pessoal, o nome já diz, né? Escola Sabatina e ADRA, né? ASA, né? Então ele está aqui conosco também. A participação dele é extremamente importante porque ele visa alcançar também os nossos professores e membros das unidades de ação da Escola Sabatina, que é onde tudo acontece de fato, né? Boa noite, Amanda. Boa noite, Boa noite, Pastor pastor. Mauricino. Que alegria estar aqui com vocês. Esse momento especial, eu também quero estender um feliz sábado para você que está aí do outro lado da telinha. Que bom que você separou esse momento para estarmos juntos aqui. Eu quero agradecer a oportunidade. E se me permitem, vamos começar com uma oração, né? Maravilha. Fecha seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por já ter iniciado um novo sábado e termos a oportunidade de estarmos aqui neste momento especial para renovar o nosso compromisso de cuidado, de amparo e que possamos assumir a responsabilidade espiritual que temos neste pastoreio compartilhado. Dirija-nos, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, você que está aí nos acompanhando, faz o seguinte, coloca no chat. É a sua primeira vez que você está ouvindo falar sobre pastoreio compartilhado ou você já ouviu outras vezes? Já participou do projeto ou não participou? E deixa também de qual igreja você é, de qual cidade. Vamos ver quem tem mais pessoas aí, de qual cidade está mais representada, né? No chat. Coloca aí no chat pra gente saber de onde você está acompanhando esse momento especial. E olha, Pastor Wellington,
eu tava aqui enquanto você tava conversando, pensando. O pastor comentou, né, que essa ideia de pastoreio, ela é antiga, né? E também, por um momento da história, meio que foi canalizado para pensar que é uma pessoa só que é responsável. Exatamente. Alguma coisa, algum texto na Bíblia que fala o contrário, que mostra que não todo mundo tem que fazer? Amanda, é interessante que nós precisamos exercer a função que fomos chamados. Então eu não posso falar sobre esse assunto se não abrir um texto da Bíblia. E nós entendemos que pastoreio compartilhado tem uma grande fundamentação bíblica. E eu quero compartilhar com você, não sei se você tem a Bíblia aí à sua disposição, mas o livro de Êxodo, nós estamos aí, olha só, estamos estudando a lição do Êxodo nesse trimestre. Em Êxodo nos conta um relato muito interessante. No capítulo 18, no versículo 21 em diante, diz assim: procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. O texto continua, mas aqui a gente já percebe a visão bíblica. Moisés iria morrer. Eu fico pensando, o grande líder espiritual, ele iria cansar, não conseguiria atender com todas as suas responsabilidades se ele não tivesse dado ouvido ao que o seu sogro disse. Então, amigo, Jétro, ele foi usado por Deus ao mentorear Moisés no aspecto de liderança. Ele diz assim: Moisés, divida o povo. Então, aqui em outras palavras, Jétro estava dizendo: pastorei, mas de forma compartilhada. Você é o líder, mas todos os seus liderados precisam ter pessoas capazes, tementes a Deus, que faz esse cuidado menor. Então, hoje nós temos líderes que cuidam de uma igreja, mas nós temos também anciãos que cuidam de uma unidade de ação da Escola Sabatina. E você, professor da Escola Sabatina ali da unidade, você também tem um grupo menor. Então, o pastor seria ali mais ou menos o papel de Moisés, uma visão geral de todo o campo, mas você, ancião, recebe uma responsabilidade que é compartilhada com os líderes da unidade de ação da Escola Sabatina. Você, líder do Ministério Pessoal, você também é amparado por um ancião, mas você lidera também um departamento onde incentiva os membros da igreja para a missão. Então, a missão nunca deve estar na mão de um só. Para que a missão seja alcançada, todos precisam assumir essa responsabilidade de cuidado. Essa não é só uma tarefa do pastor, essa não é só uma tarefa do ancião, mas é uma responsabilidade de todos. Imagina você cuidando de um grupo de 100 pessoas. Já é um pouco difícil. Mas imagina se esse grupo de 100 pessoas tem 10 líderes que cuidam de 10 cada um. Já diminuiu. Então você pode ter mais tempo para cuidar com menos pessoas. Então a missão é para todos. Fica mais particular também, né, o cuidado. Não só pensando... Porque é o que você falou. Pensa, uma igreja com 100 pessoas, não dá pra saber tudo das pessoas, não dá pra acompanhar toda a rotina. Mas se divide, né, fica mais fácil e mais próximo também, né, pastor? Com certeza. E às vezes o pastor ele é recém-chegado em uma congregação. Ele não conhece a fundo os membros. Quem já está ali nas unidades de ação, os professores, os próprios membros, quando tem essa interação, essa troca de conhecimento, quando um sabe da necessidade do outro, fica até mais fácil para dar atendimento, né? Então é bem interessante esse envolvimento de todos. Não, com certeza. É por isso que você, líder, cada unidade de escola sabatina é um momento ali, é um espaço de cuidado. Eu sempre digo o seguinte: quando há necessidade, há oportunidade. A maior necessidade que essa geração tem é a falta de pertencer. Então ela tem a necessidade de pertencer a um lugar. Ela tem necessidade, porque hoje a geração é uma geração que não consegue lidar com a solidão. É uma geração que não consegue lidar com a exclusão de um grupo. Então, qualquer situação ele se sente fora daquele grupo. Então, quando a gente assume essa responsabilidade, quando a gente vê uma igreja que tem essa grande necessidade de cuidado, de amparo, de um olhar atento para as necessidades, ali está uma grande oportunidade. Então, eu preciso ver uma necessidade e abraçar essa oportunidade. Então, são pessoas extremamente carentes que, com um sorriso, com uma visita... Recentemente eu até falei para uma pessoa, às vezes a gente fica com medo de visitar alguém porque a gente acha, o que eu vou falar?
A pessoa nem sabe o que vai falar. O que você pode falar? Pergunta para a pessoa como ela está. Ou seja, uma simples pergunta, como você está, lá na casa dela, ela já vai sentir o seguinte: poxa, alguém olhou por mim. Alguém está preocupado com as minhas necessidades. E uma simples oração pode ser simples aos seus olhos, mas ela é extremamente importante para criar esse vínculo de cuidado espiritual. Verdade, com certeza. E eu fico pensando que você falando, né? A pessoa indo até a casa não é um bom dia, tudo bem que a gente dá no meio do corredor, né? Que no fim das contas a gente não quer realmente saber se a pessoa tá bem, a gente só quer seguir o nosso caminho, né? Mas indo na casa realmente vai soar diferente. A pessoa vai se sentir vista. E é o que você falou, né? Você pertencer hoje em dia é muito importante. E às vezes a congregação ela tem um número extenso, né? Às vezes maior, não é uma congregação pequena. Imagina se uma pessoa deixa de frequentar, de estar presente ali, ela é quase notada. Então, quando nós conseguimos distribuir esse processo, né, de cuidar uns dos outros em grupos menores, fica muito mais fácil. Aí, quando ela recebe uma visita, ou de um professor, ou de um outro irmão da igreja, olha, eu senti sua falta no culto, com certeza isso faz uma diferença muito grande na vida de uma pessoa. E olha só a oportunidade, né, pastor? Na visita, você não apenas visita o membro que está afastado, mas você também incentiva um membro que é frequente, mas que ele precisa de cuidado. Mas nessas visitas, você também pode encontrar afastados da igreja, membros que já saíram da igreja porque saíram por falta de um relacionamento. Exatamente. Então, se eu vou lá oferecendo uma relação forte, olha a possibilidade de missão. Então, você, líder do Ministério Pessoal, é uma grande oportunidade visitar os afastados, visitar os interessados e assim você ganha o coração. Eu sempre digo uma frase: quem ganha o coração não tem objeção. Exatamente. É por isso que o projeto Pastoreio Compartilhado, até quem deve ser visitado, isso é bem enfatizado para que os nossos líderes e os irmãos que estarão envolvidos, né, alcancem essas pessoas. Quem está na fé, para que se conserve, né, permaneça firme, com mais motivação ainda, mas e quem se afastou? Por que se afastou? O que levou essa pessoa a desistir? Os enfermos. Quantas pessoas que às vezes estão no hospital esperando um cuidado, uma visita, uma oração. Às vezes, já aconteceu comigo, eu tenho certeza que com muitos colegas pastores, você vai orar por um membro da igreja que está acamado ali. Lá tem outras pessoas no mesmo quarto. E Sim. todos pedem, né, a mesma intercessão, o mesmo cuidado. E quantos, às vezes, voltam ou passam a frequentar a igreja por causa de um cuidado, de uma atenção que, às vezes, nós queremos dar para quem está no nosso ciclo. E Deus pode usar aquele momento para alcançar outras pessoas. Então, os que estão enfermos, os que se afastaram, os que permanecem, estão na fé, enfim, os que estão em conflito, né, que às vezes a gente vai visitar pessoas que estão com problemas pontuais ali, familiares, conjugais, financeiros, buscam ajuda, aconselhamento pastoral. Então isso é extremamente importante. Maravilha. Eu queria que vocês deixassem, um norte, sabe, bem prático, porque o pastor aqui disse, né? Às vezes a pessoa não sabe como fazer. Sabe, qual que é o passo a passo para alguém talvez que nunca fez essa visita, né? O que fazer, o que falar? Amanda, o pastor Mauricino vai apresentar ali uma planilha, algo muito bom, algo físico aí que você pode te direcionar. Mas talvez alguém ainda esteja perguntando: pastoreio? Não, isso é função pastoral. Isso não é minha função. Amigo, o plano ali do Antigo Testamento era o sacerdócio. O sacerdote, ele assumia essa função pastoral. Mas é impressionante como mudou a visão para o Novo Testamento, onde o texto diz assim no Novo Testamento: olha, vocês são nação santa. E aí uma parte do texto diz sacerdócio real. Ou seja, você, querido líder, quando assume essa caminhada, você se torna um pastor. Um pastor de uma pessoa, um pastor de 5, ou o pastor geral, que cuida de todo um distrito. Então, a função pastoral são de todos que assumem essa jornada do cristianismo na igreja, né? Essa responsabilidade. Mas eles precisam, né? E todos nós carecemos aí de um guia. Então, nos apresenta a bênção aí, pastor. Muito bem. Esse texto que você citou, de Pedro, Paulo também reforça lá em Efésios 4, né? Embora tenhamos várias funções na igreja, alguns são chamados para o cuidado integral do pastoreio, né? Nós, pastores, os apóstolos, né? Exercemos essa função 24 horas. Mas o irmão, ele também foi chamado. Uns são mestres para ensinar, enfim. Cada pessoa tem sua função. Sim. Mas todos nós estamos envolvidos no mesmo objetivo. Por mais que essas funções sejam diferentes ou ocupem parte ou todo o nosso tempo, o objetivo é o mesmo.
o aperfeiçoamento dos santos. Não é isso mesmo? Só que às vezes, como a Amanda falou, às vezes tem alguns irmãos que têm dificuldade. Como é que eu vou fazer? Como eu vou visitar uma pessoa? Né? Primeiramente, nós temos que agendar com essa pessoa. No projeto Pastoreio Compartilhado, nós temos alguns materiais que todos os anos são apresentados para os nossos membros. Esse ano, a ênfase é com base no livro Embaixadores do Reino. Nós já até havíamos apresentado aqui em outro projeto. Esse livro aqui já foi entregue para os nossos pastores. Muitos desses pastores, alguns distritos, devido à geografia, já começaram, inclusive, o pastoreio compartilhado. Embora, a partir de agora, no dia 18, nós estamos agora com essa live, a partir da primeira semana de agosto, segunda semana de agosto, nós já começaremos com a ênfase maior no pastoreio compartilhado. Esse material será entregue para as famílias de cada igreja de toda a nossa União Oeste Brasileira. Ou melhor, toda a divisão sul-americana estarão trabalhando com esse material aqui, correto? Esse folder foi entregue também para os pastores e será disponibilizado de forma virtual também, para que os membros possam seguir alguns passos, os líderes seguirem alguns passos no projeto de visitação, o que fazer, a gente com a pessoa, identifique as necessidades pessoais daquela pessoa, né? A visitação nunca pode ser vista como uma cobrança, mas como uma motivação espiritual e atendimento da necessidade real daquela família, né? Por que essas pessoas não estão indo à igreja? Ou descubra quanto tempo aquela pessoa está ali na fé, qual área que ela gostaria de ajudar, de cooperar na obra de Deus. Identifique essas necessidades e ore com essa família. Então aqui tem todos os passos que o líder poderá executar, seja ele um professor, seja um ancião, seja de qualquer área, de qualquer setor da igreja. E aqui ele vai ter o cuidado de anotar quais famílias foram visitadas por ele. E aqui entra o papel importantíssimo da equipe, da comissão da igreja, da secretaria da igreja, em separar quais são as famílias que serão visitadas pelo pastor, por toda a comissão, pelos professor da unidade de ação, pelos anciãos. Então essa lista será distribuída nas mãos de todos os membros da comissão da igreja. E na data específica, na primeira semana de agosto, todos serão visitados para a glória de Deus. Então eu tô entendendo que cada comissão, né, de igreja, cada líder, né, vai receber assim, tantos membros, tantas famílias para você visitar. Quem não pesa para ninguém, né? É isso que eu tô entendendo. E um outro ponto que será feito é o diagnóstico espiritual. Esse folder, o primeiro folder que eu estou apresentando aqui, esse folder aqui, ficará com o visitador. Entendi. Esse pequeno, que é o diagnóstico espiritual, tem algumas perguntas pessoais. Esse aqui vai ficar com a família. Eles vão refletir quanto tempo eles gastam na comunhão com Deus, qual é a necessidade real daquela família que eles precisam melhorar, qual o ponto da vida espiritual que eles precisam se desenvolver mais. Isso aqui fica com o membro. Isso aqui o visitador não vai trazer para saber. Vai ter um momento, dentro de um momento de oração, de reflexão na palavra de Deus ali, o líder familiar, o pai ou a mãe, enfim, eles estarão marcando cada ponto desse aqui que eles precisarão melhorar. Não, e é interessante quando fala comissão da igreja que alguns lugares a gente passa, né, e fala assim: mas não tem nenhum assunto para a comissão da igreja, vamos se reunir no próximo mês. E aí eu sempre digo, você líder do ministério pessoal, todo mês tem um grande assunto. O manual da igreja já diz, primeiro assunto de uma comissão da igreja são ações missionárias, ações evangelísticas. Então aproveite a comissão da igreja para aquele primeiro momento renovar o compromisso espiritual, né? Essa tem que ser a nossa primeira agenda, né? Claro. Então, a comissão ali, qual é a nossa necessidade espiritual? Vamos nos fortalecer. Então, os líderes já fortalecem essa visão espiritual, mas ali é uma grande oportunidade para levantar essas necessidades. Exatamente. Então, quem está mais fragilizado aqui na igreja? Quais são as necessidades dos nossos membros? Quais aqueles que precisam de uma visita mais urgente? Então, levanta os dados e aí é o momento de fazer esse pastoreio compartilhado. Então, são 30 nomes. Você acha que uma pessoa vai cuidar desses 30? Dificilmente. Mas se uma comissão são 10 pessoas e são 30 pessoas em necessidade, já são 3 só para cada um. Olha só como é eficaz esse levantamento de necessidade e divisão de tarefas. E por que isso é importante, né? Às vezes o pastor ele já está ali todo mês com a sua comissão, com a sua equipe espiritual, né? Por mais que, lógico, muitos deles também tenham as suas necessidades espirituais, o pastor está ali. Eles têm mais contato com o pastor.
Mas nem todas as famílias têm o mesmo contato com o pastor e com os líderes. Então, é interessante fazer esse levantamento, sim. Qual é a necessidade? Por que essas pessoas não estão vindo? Como nós podemos ajudá-las? E isso vai fazer a diferença na vida espiritual delas, com certeza. E eu tava olhando o calendário, eu vi que a semana do pastoreio compartilhado, né, em agosto, tá bem próximo da semana de reavivamento, né? Exatamente. Ah, foi uma estratégia? Me fala aí o que aconteceu, que tá bem próximo assim, tem algum motivo por trás? Sim, porque a semana de reavivamento, os pastores também já receberam todo o material que será usado. Tem esse objetivo, embora o pastoreio, cuidar de pessoas, visitar pessoas, não deve acontecer apenas no mês de agosto, né? Sim. Não é uma vez ao ano. Mas é o mês que nós damos mais ênfase a esse processo, porque a Igreja Adventista ela tem muitos projetos evangelísticos, missionais, que acontecem no decorrer do ano. Nós sabemos disso, né? Tivemos nas férias, Missão Caleb, Semana do Calvário, Semana Santa, evangelismo do Ministério da Mulher, enfim, domingos especiais. Então tem muita coisa. Nós somos uma igreja missional, né? Nosso chamado foi esse. Cuidar, evangelizar, levar a mensagem de preparo às pessoas ao nosso redor. Mas essa mensagem nós não teremos, não alcançaremos o objetivo proposto por Cristo se primeiramente não cuidarmos uns dos outros. Então, separamos um mês no ano no nosso calendário para que essa ênfase possa ser maior por parte da liderança e dos nossos pastores também. É por isso que ela é bem próxima à Entendi. semana de reavivamento. O nome já diz, já é bem, né, sugestivo. Semana de reavivamento espiritual para todos nós, líderes e membros. Legal, muito bom. Eu queria saber de vocês dois, que já estão há muito tempo nessa vida de pastor. Vocês têm alguma experiência, alguma história, assim, né? Claro, né? Preservando a pessoa que possa compartilhar de que vocês visitaram alguém e que aquilo de alguma forma tocou a pessoa ou tocou vocês, sabe? Vocês têm alguma história pra contar? Eu creio que várias, né, pastor? Todo Tem pastor, muito, com né? certeza, tem muitas, porque, na realidade, o ministério pastoral, a essência do ministério pastoral você ganha o coração das pessoas na visita. Ali no púlpito, sempre costumamos dizer, a gente ganha o respeito através da palavra e toda a ministração da palavra, mas na visitação ganhamos o coração. E é muito comum entre nós pastores, quando entramos em contato com pessoas, diante do que o pastor Wellington falou, ao fazer esse levantamento, geralmente nós temos esse costume, né? Quando chegamos em um distrito novo, em uma igreja, uma congregação nova, a primeira coisa que o pastor faz, a primeira ação é pontuar quais são as pessoas, os casos principais que eu preciso atender. E uma delas, do ministério pastoral, é fortalecer quem está fraco, cuidar daquelas que estão enfermas, né? Ir atrás das que se perderam, e geralmente a gente faz isso. Nos distritos que eu passei, eu tive muitas experiências prazerosas. Uma delas, eu visitei uma senhora em Pedra d'Água, a 50 quilômetros de Teoflotone. Já havia 4 anos que essa senhora não ia à igreja, por questões de saúde, e zona rural, de difícil acesso. Um abraço aos irmãos de Pedra d'Água, região ali. E isso me marcou, porque durante a visitação, muitos irmãos que estavam ali, é muito comum, às vezes muda a liderança, famílias mudam de local, e aquele membro que adoeceu ou se desanimou na fé, ele acaba caindo no esquecimento, se não tivermos cuidado, porque renova as pessoas, a igreja, sabe, tem esse ciclo. E apenas uma pessoa sabia da existência daquela irmã naquela localidade ali isolada, né, famílias isoladas. E ele me levou. E chegando lá, ela ficou muito emocionada. Nossa, Deus, pastor, tem 4 anos que eu não recebo visita de ninguém Nossa. aqui. Eu fiquei, sabe, bem sentido com isso. E o que me marcou mais é porque todos os compromissos espirituais dela ela não havia esquecido. Ela guardou em um pote de palmito todos os dízimos e ofertas dela nesse período que ela estava ausente De 4 da igreja. anos. A igreja estava ali isolada, né? Prestes a fechar praticamente. Ela ainda está em processo de reorganização. Graças a Deus temos praticamente 18 pessoas lá. O pastor John, quem cuida dessa igreja atualmente. Então, assim, lógico, essa pessoa já descansa no Senhor, mas ela me marcou. Não só ela e outras experiências que nós tivemos de contato com pessoas que, numa visita, fez a diferença. Que maravilha. Isso marca a gente e traz uma real motivação para nós quando você entra em contato com uma pessoa que, às vezes, ela desanimou. O inimigo usa estratégias inúmeras. Diversas, né? Diversas. Um outro caso
uma pessoa, ela afastou porque ela se desentendeu com o irmão. E essa pessoa ficou 40 anos sem voltar para a igreja. E quando me levaram até ela, eu falei, irmão, mas essa pessoa que por algum deslize, algum vacilo foi usada para te afastar, ela nem viva está mais. Eu sei, pastor, mas eu agradeço pela visita. E chorou muito, se emocionou. Mas um líder, eu não conhecia aquele irmão. Um ancião sentiu a necessidade, sentiu falta daquela pessoa. Pastor, eu gostaria que o senhor me ajudasse a visitar esse irmão. E nós fomos até ele, 40 anos. E nós tivemos o privilégio de rebatizar essa pessoa, agora já com outra, não só ele, a esposa atual, ele era viúvo, e se reconectar com a igreja. E até para os irmãos dali foi uma surpresa, porque, como eu disse, muita gente não conhecia mais. Já havia passado muito tempo, era outra geração. E graças a Deus essa pessoa está firme na fé. Ai, que bênção, que bênção. Não, e eu sempre digo, não sei se poderia chamar assim, mas para mim visitação é um efeito rebote. Ou seja, eu acho que eu estou indo para beneficiar alguém, mas no fim eu sou beneficiado. Nós quem voltamos abençoados, não é verdade? Então a gente vai fortalecer a fé de alguém, mas quantas vezes eu saí de uma visita com a fé fortalecida? Exatamente. Algumas vezes a gente reclama da vida e a gente encontra-se pessoas com situações inimagináveis, difícil demais. E aí quando eu saio eu falo assim, poxa vida, eu tenho reclamado e uma pessoa com alegria dessa no coração. Então eu queria dar um alerta, porque muitas vezes eu visitei lares onde as pessoas ficavam felizes com a visita pastoral, mas muitas delas diziam assim, pastor, mas só o senhor que me visita. Eu não recebi uma visita do irmão da igreja. Então eu volto a dizer, amigo, pastoreio compartilhado é uma responsabilidade e compromisso de todos. É dever do pastor fazer essa visita. Né? O pastor tem algumas responsabilidades, pregar, visitar, treinar. Mas olha, a visitação não deve ser apenas o trabalho do pastor. De forma alguma. Então a igreja ela precisa amparar. Porque é esse momento na casa da pessoa que ela vai dizer, poxa, eu faço parte, eu sou importante, não me esqueceram. Então lembre-se disso. Você acha que vai beneficiar alguém, mas você é o maior beneficiado com essa ação. Com certeza. É muito importante o que você falou, pastor, porque numa unidade de ação, o membro está ali há vários anos. Imagina, se essa pessoa adoece, por alguma razão, ela deixa de estar frequentando a escola sabatina, mas alguém sente a falta dela. E o professor vai atrás, ou algum membro da unidade de ação vai até aquela pessoa. Amanda, por que você não está aqui? Nós sentimos sua falta. Essa pessoa se sentirá acolhida. Eu falei isso aqui em um outro podcast que tivemos. Eu não estaria hoje no ministério pastoral e talvez na igreja se não houvesse irmãos que tomassem essa iniciativa no passado. Não só para mim, quanto para a minha família. Eu entrei para a igreja, eu tinha 9 anos. Eu me batizei aos 9 anos de idade. Mas eu recebi o cuidado de pessoas que se preocuparam com o meu desenvolvimento espiritual e o da minha mãe, da minha família. E às vezes, por questões familiares, minha mãe não podia ir à igreja cuidando da mãe idosa. E todo sábado à tarde, ou na semana seguinte, alguém estava na nossa casa, recapitulando a lição da escola sabatina, orando com a gente, tentando não sondar a nossa vida, mas sabe por que nós não fomos? O que aconteceu? Está acontecendo algum problema em que eu posso te ajudar? E ali, às vezes, tinha uma questão de saúde, e a bênção vinha através da oração. Que E bênção. quando nós, pastores, repetimos esse processo, você vai ouvir histórias reais, necessidades pontuais, e de fato nós somos abençoados diante dessas histórias. É uma troca, é um privilégio. Eu percebo que pastoreio compartilhado não é um projeto, né? É um estilo de vida. Exatamente. Eu mesmo cresci numa igreja onde era muito comum. Toda semana a gente fazia culto na casa de um membro da igreja. Então, toda semana ia fazendo aquele rodízio entre as famílias da igreja, sabe? E era um momento muito especial. E assim, todo mundo sabia onde todo mundo morava. Ah, onde é que foram? Ah, mora ali. Então a gente tinha essa proximidade. E eu senti uma igreja bem unida, sabe? Nesse sentido. De que a gente chegava, a gente abria, a gente tinha oportunidade ali, né? Dos momentos pedidos, agradecimentos. Era realmente uma comunidade que se tornou uma família, né? De fato. E acho que a proposta do pastoreio compartilhado é isso, né? Você saber as alegrias, as dores das famílias, né? E tá ali pra apoiar, pra caminhar junto, né? Nessa caminhada rumo ao céu. E eu fiquei sabendo, né? Que você falou, né? Melhor dizendo, pastor, que vocês vão distribuir esse livro, né?
na Sim, visita. na realidade, esse livro já se encontra em mãos de muitos dos líderes da igreja. Ok. Nós já antecipamos a entrega, todos os colegas pastores já receberam, muitos anciãos já até começaram o processo de distribuição para que os membros já, primeira liderança, tenha acesso, né, às informações desse livro, que tem a ver com a saúde financeira das famílias da igreja, né, fidelidade, compromisso com Deus. Então, esses líderes já estão estudando esse material para, ao chegar nas casas, ao visitar as famílias, eles estejam embasados no conteúdo das informações contidas aqui. Olha, eu li esse livro. Meu Maravilhoso, Deus. né? Aham, espetacular. Embaixadores do Reino, Como Glorificar Deus através das Finanças, de Camila Russo. Muito bom. Olha, tô pra te falar que eu nunca vi um material assim, com uma linguagem tão acessível, tão bem fundamentada, sabe? Ela é uma linguagem acessível, mas é uma linguagem assim que entrega exatamente aquilo que você precisa saber. E é um manual assim, de educação financeira. E o interessante é que não é só educação financeira, mas é uma educação financeira com propósito, baseado Tem em uma princípios cristãos. fundamentação bíblica, né? Com os princípios Exatamente, cristãos, exatamente. E aí eu comento, né, com os meus amigos que eu tenho a oportunidade de falar sobre o livro. Como é que eu não li esse livro antes? Já estaria, assim, bem melhor, né, no assunto quando é finanças, assim, digamos, porque é um material, assim, que todo mundo precisa ter em casa e visitar, e eu tenho certeza que acho que os irmãos que receberem, né, essa visita, essa leitura, vão ser muito beneficiados, sinceramente. Com certeza. O papel nosso na área da mordomia cristã, juntamente com os pastores, é exatamente procurar desenvolver o crescimento espiritual, a fidelidade dos nossos irmãos, das famílias da igreja, dentro dos princípios bíblicos apresentados pela proposta da mordomia cristã. Inclusive, os pastores, eles estarão trabalhando, os líderes de mordomia, o reavivamento, dentro da semana de reavivamento espiritual, a renovação do pacto de fidelidade que cada família estará fazendo. Ok? Então, a semana inteira que nós teremos de reavivamento, todos os temas dos sermões que foram preparados, que são apresentados, estão fundamentados no livro Embaixadores do Reino. Maravilha. Então, é muito interessante. Então, vai fortalecer e muito o desenvolvimento espiritual dos nossos É uma oportunidade de irmãos. Esse todo é o nosso mundo ter, desejo. né? Exatamente. Acesso ao conteúdo. E eu queria saber, pastor, como é que, de maneira assim, prática, tudo isso, sabe, contribui para a mordomia, para a fidelidade, sabe, do membro, aquele que visita, aquele que recebe. Como é que isso melhora a fidelidade de cada membro? Nós vivemos numa sociedade muito secularizada, né? A princípio, o pastor Wellington tinha apresentado a questão que essa geração ela tem essa necessidade de pertencer, né? Mas às vezes você faz parte de uma comunidade e você não é olhado, não é cuidado, né? O membro não quer ouvir só sermões, ele precisa de cuidado, ele precisa ser notado, ele precisa ser atendido nos momentos de dificuldade. Então, quando nós pastores, a liderança local, está atenta a essas necessidades, eu acho que esse cuidado pastoral, que é uma responsabilidade de todos nós, fortalecerá e ajudará o membro nas suas dificuldades. Às vezes ele tem dificuldade de exercer fidelidade nos seus compromissos com dízimos e ofertas. Mas se ele percebe que ele não é apenas um número ali na igreja, que ele é atendido de fato, não vai ser tão necessário a gente ficar falando tanto de compromisso, não é uma cobrança. Né? Nós sabemos que tem muita gente que tem dificuldade de entender e aceitar os princípios bíblicos da mordomia cristã no que diz respeito à fidelidade financeira. Que a mordomia não é só dinheiro, não é isso. Nós entendemos que tudo que temos e somos pertence a Deus. Mas se um membro tem dificuldade de exercer isso na prática, muitos desses membros cobram atendimento pastoral. Alguns deles, né? Então, quando isso é feito com carinho, com atenção, quando ele é atendido nas suas necessidades, não precisaríamos nem falar tanto a respeito disso aí. Isso vai fluir naturalmente. Ele vai se sentir incluído. Esse senso de pertencer vai ser despertado na mente das pessoas. Eu creio assim. Só para deixar claro, pastor, como é que isso se conecta à espiritualidade? Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, porque você vai fortalecer a fé das pessoas de certa forma. Ali na visitação, não só, como eu disse, o diagnóstico espiritual, a gente vai ter acesso. Né? A pessoa ela não está tendo dificuldade nos dízimos das ofertas, mas ela está tendo dificuldade em comunhão com Deus. Tudo se resume a isso. Se a pessoa ela não é forte na sua ligação com Deus,
a igreja não vai conseguir mudar a mente dela. Nosso trabalho ao apresentar essa necessidade, a importância de se conectar com Deus, é quem vai fazer a diferença. Então, um membro mesmo identificará a sua necessidade. Olha, eu preciso melhorar na minha comunhão com Deus, no estudo da Bíblia, na busca diária pela presença do Espírito Santo. É ele que será o agente que convencerá cada um de nós a mudarmos as nossas atitudes. Nós, pastores e líderes, seremos apenas instrumentos para colaborar nessa motivação aí. Não, e é extremamente importante a gente entender que fidelidade e mordomia está intrinsecamente ligado com espiritualidade. Exatamente. E eu sempre digo que se Deus não tem seu bolso, não tem seu coração. Por quê? Porque fidelidade envolve a minha vida, envolve meus recursos, envolve o meu tempo. E isso é algo muito importante e espiritual. Então eu sempre digo que hoje, nessa geração, como a gente já falou de algumas necessidades ou dificuldades, nós vivemos relações líquidas. Então nós não temos mais profundidade na nossa relação. E eu digo que relacionamento com Deus está diretamente ligado com o relacionamento que eu tenho com o outro. Então quanto mais perto de Deus eu estou, mais desejo terá o meu coração de estar perto do outro. Então quando eu fortaleço a minha espiritualidade, nasce no meu coração o desejo de cuidar de alguém. Então essas relações elas estão conectadas. Exatamente. A minha relação com Deus fortalece a minha relação com o outro. Se eu não tenho relação com Deus, dificilmente eu teria uma boa relação com os outros. E o interessante é que, às vezes, nós queremos apenas nos tornarmos religiosos, meramente religiosos, embora a espiritualidade ela não possa ser medida por ninguém, mas existem pontos na nossa vida que vão demonstrar qual área que eu preciso mudar. Então, é o que o pastor Wellington falou. Primeiro que nós nos conectamos com Deus, fortalecemos esse relacionamento com Ele, o relacionamento com o próximo fluirá naturalmente, sem esforço. Realmente. Eu tenho acompanhado uma pessoa próxima a mim que tem intensificado, sabe, o relacionamento com Deus. E, gente, é nítido a maneira como essa pessoa tá transformada, sabe? O Espírito Santo, quando ele age por completo, né? Não é pela metade. E aí, um dia, essa pessoa chegou pra mim e falou assim, mas eu tô orando, pedindo o Espírito Santo, e eu não sei se eu tô recebendo. Lógico que tá recebendo. Olha como seu comportamento já mudou, como você tá amando mais as pessoas, tá se preocupando, sabe? Tá orando, fazendo a oração intercessória. Então, você vê que, realmente, você pede o Espírito Santo, você recebe, e o seu comportamento muda, né? Então, a partir do momento que a gente resolve adotar princípios como esse que o pastor eu compartilhado traz, a nossa vida vai mudar, as pessoas vão perceber, e vai ser um efeito cascata, se Deus quiser, para toda a igreja, né? De ver que uma pessoa mudou, aí a outra mudou, e de repente toda a igreja está engajada, né? Na missão que Cristo nos confiou. E aí gera essa profundidade de relacionamento, né? Então eu estou tão ligado a Deus que eu estarei ligado ao outro e eu acabo sendo uma influência positiva. Exato. Então alguém que nunca visitou, ao ser visitado, ele pode ser incentivado a replicar aquilo que ele recebeu. Então a gente começa a multiplicar esse processo de discipulado. Você foi cuidado por alguém e agora Deus chama você para cuidar de outro. Então é extremamente E sabe o que é legal. interessante? Nós já vivemos essa experiência, eu e minha família. Tivemos algumas situações complicadas, perda de membros familiares, e eu me emociono muito com essa, quando eu lembro disso. Às vezes você passa por regiões, e passamos em alguns distritos, em que sem falar nada ou sem marcar, um grupo de líderes foram à minha casa orar por nós, abençoar a minha família diante das dificuldades do distrito, a geografia. Nós temos a Mineira Leste, né, pastor? Ela tem um campo muito vasto, bem extenso, uma geografia bem complicada para os nossos pastores, e é maravilhoso quando há essa participação, essa troca, né? O pastor, a liderança espiritual vai à casa de um membro, mas você já imaginou quando você aproxima e você recebe de volta esse carinho, esse aconchego, né? Esse é o verdadeiro conceito de igreja. Isso fortalece a nossa fé, fortalece a nossa amizade. Isso é maravilhoso. Por isso que pode virar um efeito cascata de fato, né? Realmente. Se colocarmos em prática esse princípio. Não tem como segurar, né, uma igreja dessa. E é o amor que Deus fala, né, na Bíblia.
que não tem como as pessoas não verem que nós somos, de fato, Diferentes. seguidores de Cristo, né? Diferentes, se a gente amar da maneira como ele pediu e nos ensinou, né? Porque ele é o maior exemplo. E falando nisso, eu queria saber se vocês gostariam de deixar algumas últimas palavras, né? Já que tá encerrando o nosso momento aqui, alguma palavra de incentivo, né? Para quem tá aqui acompanhando esse momento especial. Eu queria agradecer a oportunidade, muito obrigado, pastor Mauricino, aí, por nos convidar, por ser líder dessa área, incentivar essa ação de cuidado. E eu quero dizer que na data de agosto, olha só como é legal. Então tem um incentivo de cuidado, de pastoreio, e como nós mencionamos, quando mais próximo eu estou de Deus, mais forte tem no meu coração esse senso de pastoreio, de cuidado. E dentro do mês de agosto, nós temos o Projeto Maná. Ah, Exatamente. pastor, vez só. Maná é só lição da escola sabatina? Não. O projeto Maná, a lição da escola sabatina, é o quê? É uma oportunidade, por meio da lição, fortalecer a sua relação com Deus. Então, a cada dia, a cada encontro, por meio desse maná celestial, você é alimentado. E quando você é alimentado, você terá o desejo de alimentar outros. De forma espiritual, com as necessidades inúmeras que cada um tem. E eu quero deixar um texto, quando a gente fala dessa responsabilidade, olha só o que Tiago, capítulo 1, no versículo 27 diz. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Então, qual é a religião pura? É aquela onde você fortalece a sua relação com Deus, e isso pode ser feito por meio da lição da escola sabatina. E nesse processo espiritual, você se desenvolve e você tem o desejo de cuidar daqueles que estão à margem, daqueles que estão esquecidos, daqueles que têm necessidade. Então, minha palavra final, amigo, que o seu relacionamento seja fortalecido com Deus, para que os seus relacionamentos interpessoais sejam puros, sejam honestos e gerem um crescimento saudável aí na sua comunidade. É isso mesmo. Eu agradeço também ao pastor Wellington pela participação, a você, Amanda, e a todos os nossos líderes que estão conectados conosco. E meu desejo é que o Espírito de Deus use você. E lembre-se, a visitação ela não deve ser feita como cobrança. A visitação ela é um ato de amor que resgata, que fortalece. E nós devemos nos sentir privilegiados de ter recebido esse chamado de Deus tão honroso de cuidar de pessoas. Esse é o princípio bíblico. Nós temos que cuidar de nós mesmos e do rebanho, como diz Atos, né? Capítulo 20. E essa é uma responsabilidade sublime que Deus confiou a cada um de nós, pastores e líderes espirituais. E meu desejo é que o Espírito de Deus use cada um de vocês no seu contexto religioso aí, na sua liderança, que você alcance aqueles que, por alguma razão, deixaram de estar frequentando a igreja, os que ainda estão permanecendo firmes na fé, e que o Espírito de Deus use as palavras de cada um dos nossos líderes que estão conectados conosco. Amém? Amém, amém. E meu desejo, quero orar para que Deus abençoe cada um. Nossa administração também manda um abraço a todos. Eles estão retornando da Conferência Geral, né? A cada 5 anos a nossa igreja reúne para escolher novos líderes, e essa é uma das razões porque alguns deles não puderam participar conosco. Isso é bem compreensível, mas todos nós, líderes, administradores, estamos focados nesse mesmo projeto missionário de alcançar pessoas e fortalecer aqueles que permanecem na fé. Então, eu quero convidar os que estão em casa para orar conosco neste momento e pedir que o Espírito de Deus continue conduzindo o nosso trabalho. Oremos. Poderoso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, te agradecemos por esses momentos aqui em que estivemos conectados com os nossos irmãos e líderes espirituais, que teu Espírito alcance cada um deles nos diferentes contextos geográficos em que eles se encontram, sejam usados e dirigidos pelo teu poder, através desse projeto sublime que é o Pastoreio Compartilhado, possamos sentir e ter a motivação necessária através do poder do teu Espírito, para cuidar daqueles que o Senhor confiou a cada um de nós, os nossos professores, os anciãos e cada líder de diferentes setores da tua igreja, Senhor. Nós somos instrumentos imperfeitos, mas todos nós aqui fomos chamados pelo Senhor para cuidar de gente e cuidar de nós mesmos. Por isso, Senhor, tome posse do nosso coração, fortalecendo a nossa fé, e que a nossa motivação seja apresentar todos aqueles que o Senhor confiou a cada um de nós
diante do Senhor no reino eterno. Para isso, nos prepare, nos capacite e nos use pelo teu poder e a tua misericórdia. Te oramos mais uma vez em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Pastores, muito obrigada. Obrigada a você que acompanhou essa live. Olha, que você permita ser usado pelo Espírito Santo para abençoar mais pessoas. E compartilhe essa live para que ela possa chegar a mais pessoas e mais pessoas possam abençoar a humanidade, a comunidade, todo mundo, né? Vamos alcançar o mundo inteiro para a glória de Deus, se Deus quiser. Obrigada, tenha um feliz sábado.